Bom dia a todos os ouvintes e espectadores da Web Rádio Estação da Luz. Estamos aqui nessa manhã de quarta-feira, dia 1º de julho de 2020, iniciando mais um programa da Web Rádio Estação da Luz, Filosofia, Ciência e Moral, dando continuidade aos estudos acerca de um grande baluarte do cristianismo no mundo, que é Paulo de Tarso. Já estamos há 4 programas falando do nosso irmão Paulo de Tarso. Esse programa será o último em que nós abordaremos Paulo de Tarso. O tema central do nosso programa hoje são as epístolas, as cartas de Paulo. E nós queríamos dar as boas-vindas a todos os nossos convidados da manhã de hoje, nossa irmã Cristina Albuquerque, nosso irmão Paulo Rocha, nosso irmão Leopoldo José. Estamos aqui hoje, e eu, Alexandre Santos, estamos aqui hoje representando a Casa de Caridade Chico Xavier, e que funciona aqui em Natal, no bairro de Neópolis, na rua Sobralha Sem Número, e estamos aqui hoje para apresentar esse programa especial, Filosofia, Ciência e Moral, sobre Paulo de Tarso, dando as nossas boas-vindas a Janir, espírita aí de Recife, nosso amigo Janir. Seja bem-vindo, meu irmão, e a todos os outros que estão nos acompanhando pela Web Rádio Estação da Luz. Sem mais delongas, nós vamos passar aqui a palavra ao nosso irmão Leopoldo, que fará a prece de abertura, pedindo a autorização à espiritualidade superior para iniciar o nosso programa de hoje. Leopoldo, você está com a palavra, meu irmão. Queridos irmãos, um bom dia a todos, ouvintes. Vamos agora entrar em sintonia com o nosso mestre, amado, irmão, modelo e guia desta humanidade, Jesus. Queremos nesta manhã, aqui reunidos, pedir o auxílio aos nossos mentores, aos nossos guias, para que este programa tenha um êxito. Sem a tua permissão, Mestre Jesus, nada disso teria acontecido. Através das ondas dessa rádio, que possa alcançar a todos, levar a paz e a mensagem do nosso amigo e mestre Jesus. Com essa rogativa, pedimos a tua permissão, Senhor, para darmos início aos trabalhos na manhã de hoje, com muita paz e com muita luz. Que assim seja. Que assim seja, meu irmão Leopoldo. Meu irmão Paulo Rocha, que faria a prece de abertura, vai ficar para o final, viu, Paulo? No final a gente ouve sua rogativa ao céu. E aí nós queríamos já passar a palavra para a nossa irmã Cristina, que vai fazer a leitura e um pequeno comentário do Evangelho da manhã de hoje. Cristina está com a palavra, minha irmã. Olá, bom dia a todos. Sejamos todos bem-vindos a mais um encontro de reflexão sobre esse apóstolo da igreja. O evangelho de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, no capítulo 7, e tem o título Missão do Homem Inteligente na Terra. Não vos orgulheis do que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo em que habitais. Mas suponho que sejais uma dessas sumidades inteligentes desse globo e não tendes nenhum direito para seus desígnios. Vos fez nascer no meio onde pudesse desenvolver a vossa inteligência, é que ele quer que dela useis para o bem de todos, porque é uma missão que vos dá, colocando em vossas mãos o instrumento com a ajuda do qual podeis desenvolver, a vosso turno, as inteligências retardatárias e conduzi-las a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que dele se deve fazer. A enxada que o jardineiro coloca entre as mãos do seu operário não lhe mostra que ele deve cavar? E o que direis se esse operário, ao invés de cavar, levantasse a enxada para com ela atingir seu patrão?
Dirias que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, não ocorre o mesmo com aquele que se serve de sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não ergue contra seu senhor a enxada que lhe foi dada para roçar o terreno? Tem ele o direito ao salário prometido e não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? O que será e o será. Não duvideis disso, e arrastará existências miseráveis e cheias de humilhação, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens dotados se servissem dela segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil para fazer a humanidade avançar. Infelizmente, muitos fazem dela um instrumento de orgulho e de perdição para si mesmo. O homem abusa da inteligência como de todas as outras faculdades, e, entretanto, não lhe faltam lições para diverti-lo de que uma poderosa mão pode lhe tirar aquilo que ela lhe deu. Ferdinando, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Então, o Evangelho de hoje nos leva a refletir sobre a nossa missão, a missão do homem inteligente na Terra, e nos é dada a inteligência e a sabedoria é dividida, como Paulo fala na epístola, né? A um é dado o dom da palavra, a outro o dom da cura, e nós temos esses conhecimentos, nos é dado esses conhecimentos, mas não para que a gente faça uso para nós mesmos, ou que seja motivo de orgulho ou de perdição, mas que com isso a gente possa ajudar o outro e trabalhar pelo progresso do nosso planeta. Então, não vos orgulheis da sabedoria ou dos conhecimentos que por acaso, não por acaso, mas pelos conhecimentos que tenhamos ou que venhamos a adquirir, porque, como ele diz, se Deus permite que a gente domine esse conhecimento, é porque dele nós faremos uso, nos será exigido fazer uso dele, para o bem nosso e de todos. Então, o Evangelho nos convida a essa reflexão, que a gente não se orgulhe do conhecimento e não faça dele um motivo de perdição, e sim que sirva para o progresso nosso e da humanidade. Passo a palavra agora a quem conduz, o Alexandre. Muito bem, minha irmã Cristina. Não poderia haver evangelho melhor do que esse para fazer a abertura dos nossos trabalhos de hoje. Afinal de contas, Paulo de Tarso foi um homem inteligente nesse mundo, né? Que Deus se utilizou da inteligência dele para trazer os seus ensinamentos para toda a humanidade terrestre. Lembrando, fazendo aqui uma pequena recapitulação, meu irmão Leopoldo, meu irmão Paulo Rocha, minha irmã Cristina, de tudo que nós temos trabalhado nesses programas anteriores sobre Paulo de Tarso, só relembrando que Paulo foi um homem dotado de um intelecto incomum, né? Ele tinha um amor desvelado pelo Velho Testamento, mais especificamente pelos ensinos de Moisés. Paulo estudou e se preparou, se dedicando a ser um sumo sacerdote do Templo de Jerusalém, tendo estudado com grandes educadores daquele povo, do povo judeu. A fama de Paulo se espalhou em razão do seu intelecto poderoso, né, e seu verbo singular. Paulo tinha um extraordinário poder de oratória, um único poder de oratória. Né? Ele tinha o poder de interpretar a lei mosaica como nenhuma outra pessoa. Aos 30 anos, Paulo começou a ouvir sobre as primeiras pregações de alguns homens muito ignorantes e paupérrimos, que haviam erguido um pequeno barraco, o qual dava o nome de Casa do Caminho. Paulo, então,
começou uma série de combate e perseguição sistemática a tudo aquilo que ele viu ali na Casa do Caminho. Ele prende primeiro Estevão, depois Pedro, Filipe e João, e ele quer a pena de morte para todos os 4. Através da influência do seu mestre Gamaliel, né, Paulo poupa a vida de Pedro, de Filipe e de João, mas sacrifica Estevão. Ele foi responsável pelo apedrejamento de Estevão. E aí é importante a gente saber que Paulo também queria perseguir Ananias lá em Damasco, em razão de Ananias ter convertido a sua amada Abigail, que morreu precocemente, desencarnou precocemente, e Paulo teria sido responsável pela perseguição. Ele queria prender e queria matar Ananias, né? Mas quando ele ia a Damasco para fazer isso, Paulo passa por uma experiência mediúnica incomum. Ele vê uma luz muito forte, né? E uma pessoa que se dirige a ele falando: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem sois? Naquele momento, né, a voz responde: eu sou Jesus, aquele que persegues. Então, a partir daquele momento, aquele rapaz, né, extremamente orgulhoso e perseguidor dos cristãos, entendeu que os paupérrimos homens ignorantes da Casa do Caminho estavam certos. Eram eles que estavam com a razão. Jesus era realmente o Messias, e a partir daquele momento, Paulo inicia toda uma vida de dedicação evangélica aos ensinos do Cristo. Aos ensinos do Cristo. E é importante a gente saber que Paulo saiu andando, no começo por conta própria, né? Andando em várias cidades, em vários locais ali da redondeza, fundando igrejas, levando a boa nova, levando o evangelho de Jesus. E em dado momento em que Paulo, né, se viu muito atarefado, buscado por todos aqueles a quem ele orientou criar igrejas, para tirar dúvidas, para resolver dissensões, para resolver problemas que surgiam, Paulo viu que estava muito pouco tempo para o trabalho que ele tinha para fazer. Então ele roga a Jesus a oportunidade de continuar ajudando na tarefa, ao passo que ele ouve o Mestre Jesus dizer para ele, né, segundo relatos do nosso querido Emmanuel no livro Paulo e Estevão, que iria colocar ao lado dele aquele que ele perseguiu e que ele matou, que ele ajudou a matar, apedrejado, que foi o Estevão, que naquele momento aquele espírito passava a trabalhar junto com Paulo. E que a partir dali, Estevão iria, né, juntamente com ele, né, inspirá-lo para que ele pudesse escrever as suas recomendações para todas aquelas localidades e aqueles líderes que ele entendia que era importante de receber as suas instruções. É aí que surgem as famosas epístolas de Paulo, as famosas cartas de Paulo. E como até agora o único convidado nosso aí que não falou foi o nosso irmão Paulo Rocha, nós vamos chamar Paulo para iniciar. Então, Paulo, nos fale um pouco, Paulo, sobre essas cartas, essas epístolas de Paulo de Tarso. Está com a palavra, meu irmão. Bom dia a todos. É sempre uma satisfação estar aqui falando sobre o Evangelho de Jesus e especificamente falando sobre Paulo de Tarso. De fato, Alexandre, você colocou muito bem, né, a presença do Cristo, orientando a Paulo a fazer as epístolas, né, orientando e dizendo que Estevão estaria ali ao lado dele. E aí, nessa pesquisa que a gente faz sobre as epístolas, a gente nota que no livro Paulo e Estevão, antes de Paulo chegar a Corinto e a partir daí começar a fazer as cartas, ele teve um insucesso em Atenas, onde o desejo dele era criar mais uma igreja, fundar mais uma igreja em Atenas. E aí, por que a gente destaca isso? Destaca com o objetivo de... Atenas, naquela época, era o centro intelectual do mundo. E aí Paulo tinha esse desejo de chegar lá e trazer e levar o evangelho do Cristo.
mas aí quando ele tem esse insucesso e vem a Corinto para se encontrar com Prisca e com Áquila, que foi o casal que o acompanhou lá no deserto, ele tem o entendimento de que era por isso que Jesus procurava os galileus e os mais humildes, porque os mais humildes estariam sim prontos para ouvir a palavra do evangelho e a doutrina de amor que ele queria trazer. Já os mais sábios, os que se consideravam mais sábios, e acho que isso até entra dentro do evangelho que Cristina trouxe hoje, né? Os mais inteligentes, eles não estavam ainda prontos para ouvir o evangelho do Cristo. Então ele sai de Atenas, né? Timóteo vai em busca dele lá, informa a igreja de Corinto que já estava sendo formada, e aí clama pela vinda dele a Corinto. E aí em Corinto, aproveitando, depois de muitos dias de trabalho, aproveitando uma noite de igreja vazia, né, ele, preocupado com as diversas solicitações que vinham da Pisídia, de Icônio, de Lístra, de Tessalônica, que eram as cidades que estavam ali ao redor, e vinham em busca de Paulo essas solicitações, esses pedidos de ajuda e de auxílio, e pedindo a sua presença, né? Então a gente sabia que Paulo fazia todas as suas viagens a pé, praticamente, algumas de barco, nas embarcações, mas pediam a sua presença, e como ele não tinha como, naquele momento, atender a todos, né? Realmente ele se viu preocupado, e aí Jesus aparece a ele trazendo essa mensagem e essa orientação de que Estevão estaria ao seu lado, para que a partir daí ele pudesse fazer as cartas e através do verbo. E Jesus, inclusive, fala, né, no livro, Emmanuel coloca no livro Paulo e Estevão, que aqueles que tiverem a boa vontade, de fato, iriam ouvir, sim, as palavras e as cartas de Paulo. E aí foi, então, que no dia seguinte, imediatamente ele solicita o apoio e o auxílio dos seus amigos, dos seus irmãos, Timóteo, Silas e Lucas, para que faça a primeira carta, que foi a carta aos Tessalonicenses. E aí ele faz essa bela carta de orientação, de auxílio, sempre dando apoio, né, fortalecendo a palavra de Jesus, o Espírito de Deus presente em todas as igrejas, e de que maneira os irmãos poderiam conduzir as dificuldades que eles passavam ali naquele momento. Então, a partir daí, passa-se mais de um ano, onde Paulo distribui diversas cartas por todas as igrejas que ele passou e que ele fundou, e passa todo esse período sendo auxiliado, na verdade, até o fim da sua existência, sendo assessorado, né, auxiliado por Estevão, para que pudesse fazer. Um ponto importante é que isso demonstra também a mediunidade de Paulo, né, a intuição dele de poder absorver todas essas informações, todos esse auxílio que Estevão estava ali ao seu lado, né, que de certa forma podemos dizer que era o seu guia espiritual, que fazia esse auxílio para que ele pudesse fazer a mensagem, trazer a mensagem de Jesus através das cartas. Então as cartas seguem por toda a região. Pedro recebe uma das cartas e, tomado de muita emoção, comenta que essas cartas, e reconhece que as cartas eram vindas realmente do Cristo, pelo valor moral que elas traziam naquele momento. E aí, Paulo, ele termina mesmo sendo perseguido em Corinto, né? Porque em Corinto também ele foi perseguido, e aí ele começa de novo a passar por outras cidades, como Éfeso, como a própria Jerusalém, mas em nenhum momento ele deixa de escrever as suas cartas, para que ele pudesse, de alguma maneira, estar presente através da sua palavra, levando a moral do Cristo, levando a doutrina, levando o evangelho, para todos os irmãos que estavam ali nas demais cidades, precisando do seu auxílio e da sua orientação. De fato, a ausência de Paulo, em algum momento, enfraquecia as igrejas com relação à disciplina, e também a interferência, a perseguição dos israelitas, que existiam, que eram muito fortes nas igrejas cristãs da época, e até porque o próprio judaísmo, naquele momento, com o advento e com o fortalecimento das igrejas cristãs, estavam, de certa forma, enfraquecendo e esvaziando as sinagogas. Algumas cidades, isso ocorria e gerava uma irritação muito grande dos judeus, mas as cartas de Paulo realmente vieram para dar esse apoio, auxiliar
e dar essa orientação a todos que ali paravam para ouvi-las e estudá-las, né? É importante falar que as cartas eram lidas, né, para toda a igreja, e os irmãos paravam para fazer o estudo, palavra por palavra, de cada carta que Paulo enviava. Então, ela serviu realmente de estudo, e como o Emmanuel coloca, ela veio realmente não só para as igrejas, mas para todo mundo, porque, como bem sabemos, hoje as cartas estão presentes no Novo Testamento e traz essa mensagem de paz, de harmonia e do amor do Cristo até hoje. Muito bem, meu irmão Paulo. Uma ótima análise e explicação aí sobre as cartas de Paulo, as razões por que Paulo escrevia essas cartas, essas epístolas. E agora eu queria saber do nosso irmão Leopoldo, o que é que ele tem para nos dizer sobre as cartas de Paulo, sobre as epístolas do apóstolo Paulo, sobre a sua mediunidade. Meu irmão Leopoldo, está com a palavra, meu irmão. Mais uma vez, um bom dia a todos. Meus queridos, tudo que, na verdade, se fala de Paulo é muito pequeno ainda. Nós temos aqui uma carta aos Coríntios, muito bem aí explicado pelo nosso irmão Paulo, na sua introdução. E nesse tempo, Paulo realmente ele vivia esse grande conflito. As comunidades viviam um grande conflito. Então, para que a gente possa entender essa carta que foi dada aos Coríntios, feita, né, escrita aos Coríntios, eu preciso falar qual a cidade, o Coríntios, o que ela vivia. Então, vamos passar agora ali uma introdução e vamos depois ao capítulo 13 da carta aos Coríntios, que é maravilhoso. Então, vamos entender o que essa cidade, o que essa comunidade passava ao pedir a ajuda de Paulo. Corinto era uma rica cidade comercial, com mais de 500 mil habitantes, na maioria escravos. Nesse porto marítimo se acotovelava gente de todas as raças e religiões à procura de vida fácil e luxuosa, criando um ambiente de imoralidade e ganância. A riqueza escandalosa de uma minoria estava ao lado da miséria de muitos. Surgiu, inclusive, uma expressão, viver à moda de Corinto, que significava viver no luxo e na orgia. Paulo, entre os anos 50 e 52, permaneceu aí durante 18 meses e fundou uma comunidade cristã formada por pessoas da camada mais modesta da população. A primeira carta aos Coríntios foi escrita em Éfeso, provavelmente no ano 56. A comunidade já estava reproduzindo, de certa maneira, o ambiente vivido na cidade toda. Ela também estava dividida. Os grupos brigavam entre si, cada um se apoiando na autoridade de algum pregador do evangelho. Por isso, o primeiro objetivo de Paulo na carta é restabelecer a unidade, advertindo que o único líder é Cristo. E esta ação para traçar um retrato do verdadeiro agente pastoral. Depois passa a denunciar os escândalos que pervadem a comunidade. Incesto, julgamento em tribunais pagãos e imoralidade, e vai elaborando uma teologia do corpo. Este é o templo do Espírito Santo. Em seguida, responde a diversas perguntas formuladas pelos coríntios. Na primeira série, procura orientar os cristãos sobre os estados de vida, matrimônio, celibato, divórcio ou indissolubilidade, o que pensar da virgindade, como devem comportar-se os noivos, as viúvas podem se casar de novo. Em tudo isso, onde está a originalidade cristã? Ao responder sobre a questão da carne sacrificada aos ídolos, ele coloca o fundamento da verdadeira liberdade cristã, o respeito aos outros. A carta também apresenta normas para que haja ordem e autêntico culto cristão nas assembleias litúrgicas. Entra na debilitada questão do véu das mulheres,
denuncia as diferenças de classes nas celebrações eucarísticas. E aí é taxativo. Eucaristia sem amor fraterno é impossível. Salienta igualmente que os carismas que fervilham na comunidade só têm sentido quando estão a serviço dos irmãos e se estão subordinados ao dom maior, que é o amor. Por fim, citando exemplos da natureza e da ressurreição do Cristo, demonstra que a ressurreição dos corpos é inquestionável. O cerne da fé é a certeza de que a vida vence a morte. Meus queridos, o que era que Paulo queria, na verdade, com essa carta? Era orientar a comunidade. Era essa orientação que ele queria dar. O grande problema da igreja de Coríntios, porque passava, como foi lido aqui, era a divisão, porque seus membros tinham opiniões diferentes e em torno de seus líderes. Ao mesmo tempo, pessoas mais simples da igreja tinham opinião em torno do apóstolo Pedro, que era considerado sem instrução. Aí está criada uma divisão, né? Paulo, um homem letrado, um homem de uma sabedoria maravilhosa. Pedro, aquele homem rude, um pescador sem instrução. Então a igreja ficou nessa divisão. E aí começou-se a se criar problemas. Líderes, seguia quem? A Pedro? Seguia Paulo? E em todo momento, Paulo foi taxativo. Sigam o Cristo. Esse era o ponto que Paulo não abria mão. Sigam o Cristo. Nós somos os colaboradores da palavra, mas a igreja ela tem que ter, por princípio, o segmento do Cristo. Então, meus irmãos, vamos agora ao capítulo 13, que é onde a gente vai fazer a leitura. Mas antes do capítulo 13, meus irmãos, eu peço que os irmãos em casa possam ler o capítulo 12, o capítulo que antecede ao capítulo 13, obviamente, né? Por quê? Porque Paulo, ele aborda uma questão intimamente relacionada aqui aos dons e à manifestação do Espírito na igreja. E Paulo ele concentra-se, na verdade, na inutilidade de exercer dons sem amor. Mais uma vez, Paulo colocando o amor, né, como o princípio de tudo. Na verdade, ele disse que, ainda que eu pudesse realizar milagres grandiosos e impossíveis sem amor, isso de nada adiantaria. Então, eu passo a ler aqui agora, meus irmãos, o capítulo 13 da carta aos Coríntios. E para mim, eu creio que para todos que estão aqui, né, é incontestável um poema. Na verdade, é uma declaração de amor. Então, vamos fazer. Capítulo 13, acima de tudo, o amor. Ainda que eu falasse línguas aos dos homens e dos anjos, se eu não tivesse o amor, seria como sino ruidoso ou como símbolo estridente. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tivesse o amor, eu nada seria. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que eu entregasse o meu corpo às chamas, se não tivesse o amor, nada disso adiantaria. O amor é paciente, o amor é prestativo, não é invejoso, não se ostenta, não se incha de orgulho, nada faz de inconveniente, não procura seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais passará.
As profecias desaparecerão, as línguas cessarão, a ciência também desaparecerá. Pois o nosso conhecimento é limitado. Limitada é também a nossa profecia. Mas quando vier a perfeição, desaparecerá o que é limitado. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Depois que me tornei adulto, deixei o que era próprio de criança. Agora, vemos como em espelho e de maneira confusa, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é limitado, mas depois conhecerei como sou conhecido. Agora, portanto, permanecem essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. A maior delas, porém, é o amor. Meus irmãos, tudo que nós vamos fazer, se não tiver o amor, nada adianta. Nada. Paulo aqui é esclarecedor, foi realmente trazido pelos grandes espíritos essa comunicação. Não podia ter outra forma. A linguagem aqui é clara. Embora que você possa transportar montanhas, fazer milagres, sem o amor, meu irmão, vindo do Cristo, nada adianta. Então, meus queridos, aqui para não terminar minha fala, eu só gostaria também de falar um pouco de Paulo, bem curtinho. Paulo andou, é um do conhecimento, se os irmãos não sabem, mas Paulo andou entre a Ásia Menor, a atual Turquia, e Grécia, 12.000 quilômetros, meus irmãos, a pé. Não tinha avião, não. Viu? Não tinha carro, não. Foi a pé, levando a mensagem do Cristo. Sem desistir. Sem desistir. Apanhou várias vezes, foi apedrejado, foi chamado de louco, passou frio, fome, sofreu picada de animais peçonhentos. Finalmente, meus irmãos, tudo que Paulo passou, que nós tivemos o conhecimento aqui nesses dias de estudo, não é? Finalmente preso e decapitado. Meus irmãos, veja a grandeza espiritual de Paulo. Paulo, na prisão, úmida, mas ele ouvia a voz dos irmãos que estavam sendo levados aos circos. E ele, naquela condição, ele se lamentava por não estar lá, para acalentar aqueles irmãos. Então, meus irmãos, por tudo isso, se por tudo isso que Paulo passou, se não for por amor, eu me recolho na minha pequenez diante deste grande apóstolo do amor, chamado Paulo. Muito obrigado. Muito bem, meu irmão Leopoldo. Obrigado você por trazer para nós essas informações tão importantes, para a gente poder compreender que a rapadura ela é doce, mas não é mole não, né? Ela é dura e bastante dura. Quase quebra nossos dentes quando a gente quer comer ela. Mas, e Paulo não foi fácil a vida de Paulo, né? Como você muito bem colocou aí, andar 12.000 quilômetros a pé num clima de deserto, viu? Não era frio, não, era um clima de deserto, viu? E nessas andanças, sofrendo nas mãos dos assaltantes, apanhando, recebendo blasfêmias, sendo achincalhado por todos, mas a fé fez com que aquele homem, sabendo da grandeza da palavra que ele tinha a distribuir para os homens, enfrentasse tudo isso. Então esse exemplo de Paulo fica um pouco para nós, né? E o irmão falou aí da carta de Paulo aos Coríntios. Essa carta é muito interessante, é muito importante essa carta, porque além de falar da caridade, né, quando ele fala do amor, esse trecho que o irmão Leopoldo leu, para a gente, que eu considero uma das mais belas passagens que Paulo já escreveu,
né, definindo o amor, definindo a caridade, ele coloca a caridade como centro, o centro da atividade mediúnica de qualquer pessoa. E lembrem-se, naquela época, nessas igrejas que Paulo saía fundando, a atividade mediúnica ela era muito utilizada. Era uma atividade mediúnica profícua, era uma atividade mediúnica muito realizada por aqueles que faziam parte das igrejas. E muitas vezes essas dúvidas que chegavam a Paulo eram dúvidas sobre as atuações mediúnicas. Mas nós já temos, minha amiga Cristina, perguntas no ar. Eu queria que o nosso irmão colocasse aqui a primeira pergunta ou colocação. Nossa irmã Maria José Viana, nossa querida irmã Maria José Viana, minha amiga, minha irmã querida. Até porque, quando ele virou cristão, as pessoas não acreditavam, tinham medo dele. Né? Então, nossa Maria José Viana traz aí essa informação, que as pessoas não acreditavam em Paulo, tinham medo dele. Ok? Cristina, minha irmã Cristina, o que é que você tem a nos falar? Júnior de Nova Parnamirim diz que Barnabé pode alguém falar de um grande seguidor de Jesus, inclusive na primeira menção em Atos, e Barnabé vem primeiro depois de Paulo. Isso, meu amigo Júnior de Nova Parnamirim. Antes de Paulo, outros existiam, né? O próprio Estevão, o Barnabé, né? Os próprios apóstolos, aqueles apóstolos de Jesus, né? O Pedro, como foi falado aí por Leopoldo, que muitas vezes tinha dissensões terríveis com Paulo, né? Era considerado um ignorante, enquanto Paulo era considerado um espírito de inteligência, né? O João, o Tiago, né? Todos eles, e muitos outros, o Timóteo, que era um jovem inteligentíssimo, que Paulo tinha como filho espiritual, né? Então eu queria saber aí da nossa irmã Cristina, né, o que é que a nossa irmã tem a nos falar sobre as cartas de Paulo. Cristina, você está com a palavra, minha querida? Sim. Comentando o que foi colocado aí o que você leu anteriormente, de uma pessoa que colocou que as pessoas tinham medo de Paulo, como a gente já falou nos programas anteriores, Paulo era um então, ele, da Igreja do Cristo, ele acreditava na lei mosaica, ele tinha isso de cor na sua memória e seguia fielmente. E combatia os cristãos, que era realmente do Nazareno, que ele tinha Jesus como um fracassado, que ele não conseguiu, eles não acreditavam no Evangelho do Cristo, na bondade, na caridade, naquele tratamento que era dado àquele evangelho de amor. Eles eram olho por olho, dente por dente, seguia rigorosamente a lei de Moisés. E como ele perseguia os cristãos, a partir do momento que ele teve aquela visão em Damasco e se voltou realmente e viu que aquelas pessoas que pregavam na Casa do Caminho, eles realmente tinham razão, que o Cristo existia, que era um amor muito maior, era um ensinamento muito maior, que ele caiu em si, percebeu tudo isso e passou a fazer parte da Igreja do Cristo, a divulgar o Evangelho do Cristo. Como que as pessoas iriam acreditar nele se ele, até pouco tempo, era um perseguidor? Estevão tinha morrido pelas suas mãos, praticamente, né? Porque ele foi das pessoas que favoreceu a morte de Estevão de forma tão cruel. Então, não tinha como acreditar nele a princípio, mas depois, quando ele se colocou a evangelizar, foi demonstrando nas suas ações, na sua vivência, ele passou a ser acreditado. É tanto que, quando ele vai para Roma, no livro Paulo e Estevão, descreve como os melhores momentos da sua vida, onde todas as comunidades já o conheciam, onde as pessoas tinham respeito por ele, pelo seu evangelho, pelo que ele pregava, e vivia fielmente, se entregava ao martírio pela palavra de Deus, pela palavra do Cristo. Então, ele passou a ser acreditado, mas no primeiro momento realmente não foi, não tinha como ser. De repente, se
na nossa vida atual, nós estamos vivendo, se um deputado, um senador, a gente vai ter uma certa desconfiança dele, porque era mesmo assim que era o que Paulo representava para o povo naquela época. E falando sobre as cartas, né, de Paulo, principalmente essa a Coríntios, foi na terceira viagem, né, de Paulo, que ele estava em Éfeso, e quando ele escreveu a primeira carta aos Coríntios. E em uma outra bibliografia, eu cheguei a ver que a primeira carta realmente aos Coríntios, ela foi perdida. Ela foi escrita, mas ela foi perdida. E depois Paulo escreveu uma outra carta, que é a primeira que está no Evangelho, mas na realidade foi a segunda que ele escreveu. E foi devido ele já ter fundado essa igreja em Corinto, eu acho que na segunda viagem dele, onde ele passou 2 anos pregando naquela região. E uma confusão muito grande, as pessoas, na grande maioria, adoravam ídolos de diversas culturas, e também passava por uma situação que o pessoal era tido como... apresentava indícios de orgulho, muitos conflitos, e, além disso, toleravam a imoralidade sexual. Eles tinham adoração a uma deusa lá, e nessa situação as pessoas se encontravam muito perdidas no Evangelho, realmente não sabia para que parte. Então, eles escreveram a Paulo solicitando uma orientação, o que fazer realmente para trazer as pessoas de volta ao Evangelho, ao regramento do que seria uma vida cristã. E, diante disso, quando Paulo estava em Éfeso, na sua terceira viagem, ele recebe, né, essa carta, esse pedido, e ele senta para escrever essas orientações. É por isso que, como o Léo muito bem colocou ali, são orientações em todos os sentidos. Como a mulher se comportar, como o filho se comportar, então, são diversas orientações. E também esse capítulo 13, que, por mais que você não seja frequentador da igreja, por mais que você não tenha um ensinamento religioso, mas quando se fala, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, eu nada serei, em qualquer parte as pessoas reconhecem isso como uma passagem do Evangelho e que sendo de Paulo. Então, foi um dos momentos, assim, muito interessantes que eu acho. E também no capítulo 14 da primeira epístola aos Coríntios, onde ele fala das pessoas que profetizam em línguas. E ele diz que quando você profetiza em línguas, quer dizer, evangeliza, né? Eu entendo aqui o profetizar como evangelizar, você evangeliza a você mesmo, porque é uma conversa sua com Deus. Quando você evangeliza em línguas, as pessoas não compreendem, então você evangeliza a você mesmo. Mas quando você evangeliza na língua simples, comum a todas as pessoas, você tem uma abrangência muito maior. Então, ele coloca aqui no capítulo 14. Mas o que profetiza em línguas fala somente a si, mas o que profetiza fala aos homens para edificação e exortação e consolação. O que fala em língua desconhecida edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E coloca mais adiante de uma forma: porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Então, ele explica que devemos profetizar, evangelizar, da forma mais simples e humilde, que essa palavra chegue a todos, seja da compreensão de todos. E isso é uma forma de se levar ao amor.
de se levar ao amor incondicional, aquele amor realmente pregado pelo Cristo. Então, essas epístolas são realmente ensinamentos, são regramentos que a gente devemos observar com muito carinho. Então, essa primeira carta tem 16 capítulos, onde ele vai ensinando passo a passo qual seria o nosso comportamento diante de uma vida cristã, realmente, para se ter uma vida cristã. É isso que eu compreendo. Muito bem, minha irmã, muito bem lembrado. As suas palavras me fizeram lembrar que eu não posso esquecer de falar ainda sobre essa carta aos Coríntios, falar sobre a mediunidade, que Paulo nos orientou lá bastante, e a gente vai falar sobre isso, mas nós temos perguntas no ar, e aí vamos tentar responder essas perguntas. Cristina, sua xará aí de Candelária, na sua opinião, Paulo modificou o evangelho do Cristo por ter ainda muito do judaísmo dentro de si? Essa é a pergunta feita pela nossa irmã Cristina de Candelária. Na verdade, minha irmã Cristina, Paulo não modificou o evangelho do Cristo. Paulo veio confirmar o evangelho do Cristo. Como o nosso irmão Mário, que não pôde estar hoje com a gente aqui, falou lá nos primeiros programas acerca de Paulo, né? Esses primeiros homens que começaram a lidar com o evangelho de Jesus, eles eram judeus, né? E por serem judeus, eles traziam, impregnados em si, nas suas ações, nas suas interpretações das palavras do Cristo, tudo aquilo que eles aprenderam na religião deles, né? Mas o Paulo, ele faz algo além. Ele leva o evangelho de Cristo para além dos judeus. Por isso que ele é chamado hoje de o apóstolo dos gentios. Os gentios eram os povos além do povo judeu, né? Então, o Paulo, a início, por conta própria, contra até a vontade de Pedro, viu? Contra a vontade, ele brigou com Pedro para poder fazer isso. Ele sai espalhando o evangelho para todos os gentios, onde ele podia, como disse aí Leopoldo, andando mais de quantos quilômetros, Leopoldo? Mais de 12 mil quilômetros, né? Mais de 12 mil quilômetros para poder fazer isso, né? Pois não, Paulo Rocha? Inclusive, Alexandre, é importante esse ponto, porque Tiago, filho de Alfeu, que foi um dos apóstolos, ele sim, de certa forma, deixou que o judaísmo entrasse um pouco dentro da doutrina cristã. Inclusive, há uma assembleia no livro Paulo e Estevão, conta que Paulo foi até Jerusalém justamente para tratar do assunto circuncisão dentro da doutrina cristã na época. E aí, em meio àquela assembleia, né, que houve, que só participou quem de fato era judeu, inclusive na assembleia, houve essa discussão. Então, Tiago foi um dos que, quando Saulo invadiu a casa do caminho para poder perseguir e prender os apóstolos, Saulo se deparou com Tiago ajoelhado, orando diante das escrituras judaicas. E por conta dessa atitude que Tiago teve de se ajoelhar, que era uma atitude característica dos judeus, ele não foi preso. Então, para você ter uma ideia, Tiago, de certa forma, é evidente que a gente não deve ter um olhar, digamos que de Tiago foi um Judas, não é isso, não é essa a ideia. Mas, de fato, Tiago, ele permitiu que o judaísmo entrasse um pouco mais, sim, dentro do evangelho do Cristo, na época, na igreja de Jerusalém. Um pouco disso na verdade, Tiago. Na verdade, Tiago evitou uma tragédia inicial, né? Logo do início, né? Porque a tragédia seria grande se ele não tivesse tido essa conduta, né? Que essa conduta, de certa forma, acabou trazendo para aquele perseguidor, que era o Saulo de Tarso, a ideia de que não, peraí, tem gente ali que reverencia aqui a lei judaica, né? Então foi muito importante aquilo que Tiago fez. Isso, e de certa forma ele foi inspirado a fazer isso porque precisava de alguém na casa para poder cuidar das pessoas, dos pobres que estavam ali, né, dos mendigos, enfim, de todo mundo que era ajudado pela Casa do Caminho, pelos homens do caminho. Então ele ficou para cuidar de todas aquelas pessoas, enquanto Filipe, João foram presos e Pedro foram presos junto com Estevão, né? Perfeitamente, mas não esqueçamos também, meus amigos, que, Sérgio de Pium, Paulo fez tudo isso a pé.
e nós com ar-condicionado e direção hidráulica, cheio de... É verdade, meu amigo Sérgio de Pium. Hoje a gente tem ar-condicionado, tem direção hidráulica e não faz a metade do que o Paulo fez, né? A pé, andando a pé. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte, que Paulo, depois da conversão dele, depois da estrada de Damasco, da experiência dele lá com Jesus, com o Espírito de Jesus, Paulo procura os irmãos da Casa do Caminho e ele toma para si uma cópia das anotações de Mateus. É bom a gente lembrar que Mateus, ele era um dos únicos dos apóstolos de Cristo que era letrado, né? Mateus, ele era cobrador de impostos, então era um cara que tinha que conhecer de matemática, tinha que conhecer de escrita, né, para poder fazer os seus registros, suas contas. E assim, ele era um homem inteligente e letrado. Então, Mateus foi o primeiro apóstolo de Cristo que escreveu, foi o primeiro evangelista. Né? Inclusive, todo o evangelho, quase todo o evangelho segundo o Espiritismo, o Allan Kardec vai buscar nas anotações de Mateus aquelas passagens do evangelho do Novo Testamento para poder desenvolver, né? Uma outra passagem lá ele busca lá de Lucas ou de Marcos, mas na maioria ele se atém ao texto de Mateus, porque o texto de Mateus era o texto mais fiel que se tinha. Mateus escreveu tudo que se passou na vida de Jesus ali, que ele conseguiu captar, e aquele texto de Mateus, o evangelho de Mateus, servia de guia para Pedro, para Paulo e para todos os outros que levavam o ensinamento de Jesus, né? Então a gente não pode dizer e afirmar que Paulo distorceu as coisas do Cristo. Não, muito pelo contrário, ele foi fiel. E inclusive, o Severino Celestino faz uma palestra muito interessante lá num congresso espírita, se eu não me engano, lá no Paraná. Ele fez uma palestra sobre Paulo de Tarso e ele fala uma coisa interessante, o Severino Celestino, que Paulo andava, esses 12 mil quilômetros que ele andou, ele andava com o Evangelho de Mateus, uma cópia do Evangelho de Mateus debaixo do braço. E quando ele era assaltado, ele dava graças a Deus, porque os assaltantes levavam tudo, mas não queriam levar o Evangelho, porque não sabiam ler. A maioria das pessoas naquela época não sabia ler, não tinha serventia para um ladrão, aquela arruma de escrito que ele estava levando ali, né? Então ele ficava muito feliz, porque era roubado, levavam tudo dele, mas não levavam o Evangelho, né? Então ele foi um fiel seguidor do Evangelho de Cristo, propagador do Evangelho do Cristo, mas, antes de tudo, ele foi um orientador. Essas epístolas, como a gente está falando aqui, já estamos nos encaminhando para o final do nosso programa. Sérgio de Pium, afinal, o primeiro evangelho escrito é de Marcos ou de Mateus? Mateus foi o primeiro, na verdade, a escrever tudo com fidelidade, né? Aquilo que Jesus... Marcos, na verdade, ele foi até orientado pelo próprio Paulo a escrever o evangelho, viu? O Marcos. Mateus, esse evangelho de Mateus foi o mais importante. Foi o evangelho que Pedro utilizava na mansão do caminho, foi o evangelho que ele apresentou a cópia a Paulo, né? E Paulo colocou debaixo do braço, leu primeiro atentamente no deserto, ele foi para o deserto, leu, ele fez um estudo literal daquilo ali, obviamente fazendo um adendo com a lei mosaica que ele conhecia muito bem, né? E Fuede Quintal está dizendo aqui para a gente, Paulo foi um exemplo de obediência e transformação, modelo de resiliência para todos que se dizem cristãos. Perfeitamente, Fuede. Nós assinamos embaixo essa sua colocação. Paulo foi um exemplo de renovação. E aí, inspirado por Jesus e Estevão, Paulo escreveu a carta aos Romanos, a primeira epístola aos Coríntios, a segunda aos Coríntios, aos Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, 1 e 2, a primeira e a segunda, Timóteo, ele escreveu 2 epístolas a Timóteo, 2 cartas a Timóteo, né? A Tito, ele escreve uma carta a Tito, uma a Filemon e uma aos Hebreus, que há uma discussão se foi ele mesmo que escreveu, mas a lógica de escrita é a mesma. Possivelmente foi ele sim que escreveu, e o próprio Emmanuel faz referência a isso, lá no livro Paulo e Estevão, que foi ele o autor da Epístola aos Hebreus. E é importante a gente dizer
que nem todas essas cartas de Paulo chegaram ao nosso conhecimento. Nós estamos a 5 minutos do final, né? Assim, Paulo tem muitas cartas, ele escreveu essas cartas, essas epístolas, por mais ou menos 10 anos. E nem todas essas epístolas chegaram até nós, né? Essas epístolas, elas tinham o objetivo de orientar aquelas igrejas que foram fundadas, aqueles cristãos que estavam seguindo as orientações de Paulo. Lá nas epístolas, ele diz quem deveriam ser os líderes, estabelece as qualificações dos líderes. Ele faz isso na primeira carta a Timóteo. Ele fala sobre a ressurreição de Jesus na epístola aos Coríntios. Ele fala sobre as reuniões mediúnicas que existiam nas igrejas de Jesus. E ele fala sobre as reuniões mediúnicas na primeira carta aos Coríntios, na primeira carta aos Tessalonicenses. E como disse a nossa irmã Cristina, ele deixa claro que a atividade mediúnica dentro das igrejas, ou seja, a atividade mediúnica, né, a diversidade dos carismas que ele chama, né, que na verdade tem até um livro do grande filósofo espírita Herculano Pires com esse nome, Diversidade dos Carismas. A diversidade dos carismas não é nada mais, nada menos do que a multiplicidade de dons mediúnicos, né, que existem, e Paulo falou muito bem sobre eles lá em Coríntios e Tessalonicenses, né? Lembrando que quando Paulo, lá nos Coríntios, fala sobre a diversidade dos carismas, ele diz que há muitos dons, ou seja, muitas mediunidades, mas todas são distribuídas por Deus, né? Ele diz que é o mesmo Deus que opera tudo em todos. E ele fala ali de não só dons mediúnicos, mas também dons anímicos. Alguns têm a palavra de sabedoria, outros a palavra de ciência, como disse aí Cristina, a fé, outros têm a cura das doenças, outros os dons dos milagres, né? Outros as profecias, o discernimento dos espíritos, a variedade das línguas, a interpretação das línguas. Mas o mais importante é aquilo que Leopoldo leu para a gente aí, que é a excelência da caridade. Em todos esses dons mediúnicos, Paulo nos diz que isso não é nada se a gente não exercê-la com caridade. A caridade jamais acabará, dizia Paulo para a gente. Ainda na carta aos Coríntios, falando sobre o dom da profecia, que é superior ao dom das línguas, é muito importante a gente saber que na época era muito comum a mediunidade da xenoglossia, né? Ou seja, as línguas, se falava em línguas estranhas, línguas não conhecidas, né? E Paulo faz uma crítica a isso na carta aos Coríntios. Ele diz que essas línguas não têm validade nenhuma se ela não servir para exortar, se ela não servir para edificar, se ela não servir para consolar. Isso acaba sendo para todos nós um guia para nós que somos médios, que trabalhamos com a mediunidade. Que a nossa mediunidade sirva para isso, para edificar, para exortar e para consolar. Então, com isso, nós fechamos o assunto referente às cartas de Paulo. Claro que tem muito ainda a ser falado, mas num programa de rádio é impossível se falar de tudo, né? E nós estamos nos encaminhando aqui para os finalmente. Eu queria que cada um de vocês pudessem se despedir aí dos nossos ouvintes, dar aí um abraço em todos os nossos ouvintes, emanar para todos eles paz e reconhecimento a todos que estavam aqui nos ouvindo, né, todos que estavam aqui acompanhando o nosso programa. Nós vimos aí comentários de vários passando por aí, Reginaldo, a nossa irmã Márcia, a nossa irmã Socorro, Albuquerque, muitos que passaram por aqui, ó, Francisco, nosso irmão Chiquinho, Delson, nosso irmão Delson, que tem um programa maravilhoso também nessa rádio, né? Agradecer a todos vocês, Maria José Viana, Késia Lima, né, que deu bom dia a todos, especialmente aí a Paulo, ao nosso irmão Paulo Rocha, Luciano Gomes, que também deu o seu alô para todos nós, o Fuede, que participou aí conosco, dizendo que Paulo foi um exemplo de obediência para todos nós, tá certo? Então, agradecer a todos vocês, passar a palavra aqui para Leopoldo, para suas considerações finais. Leopoldo. Meus irmãos, eu só tenho mesmo a agradecer a oportunidade, agradecer a Jesus, a
toda a espiritualidade maior, né? Agradecer esta grandiosa oportunidade de estar aqui, estudando o Evangelho, já que somos estudantes eternos, né? E para mim foi de uma grande experiência estar com os irmãos. Agradecer a audiência dos irmãos, a paciência também de estar conosco nessas manhãs. E somente pedir que Jesus abençoe grandemente a cada um. E saímos daqui melhor com esse exemplo desse grande apóstolo chamado Paulo. Meu muito obrigado e aguardamos as próximas oportunidades, se assim for nos dado. Cristina. Eu agradeço realmente a Deus, primeiramente, e a todos que nos assistem. Agradeço também à Casa de Caridade Chico Xavier, da qual eu faço parte, e a essa equipe maravilhosa que lá está conosco, ao nosso orientador, né, o Alexandre, que ele sempre tem nos trazido grandes ensinamentos e também nos orienta a estudar, a estar sempre buscando, e isso é de grande engrandecimento para a gente vai aprendendo a cada dia, vai se tornando, tentando se tornar melhor com esses ensinamentos. Então, eu só tenho a agradecer a todos. E antes de passar a palavra aqui para o nosso irmão Paulo, que vai fazer a prece final, além dos agradecimentos finais dele, dizer para vocês que no próximo programa Filosofia, Ciência e Moral, nós estaremos trazendo aqui uma turma boa lá do ESD, do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita da Casa de Caridade Chico Xavier, para falar sobre filosofia espírita. Vamos falar sobre um tema filosófico, vamos retirar um tema lá do Livro dos Espíritos, vamos falar sobre a reencarnação. Vai ser um papo interessantíssimo, importantíssimo. Seria bom que todos que estão nos acompanhando agora, na próxima quarta-feira, continuassem nos acompanhando a partir das 8 horas da manhã. Meu irmão Paulo Rocha, você é o portador aí da nossa prece final. Faça seus agradecimentos, a prece final para todos nós, agradecendo a Deus. E depois a gente passa a palavra. Aliás, antes disso, Paulo, nós vamos passar a palavra para Tavares, que ele vai fazer aí, né, as informações de praxe necessárias e importantes. Tavares, meu irmão. Muito obrigado a todos. Fiquei aqui deliciando com esse final da vida de nosso querido Paulo de Tarso. E eu queria convocar a todos, porque na nossa web rádio Estação da Luz, ela funciona 24 horas no ar, mas ela tem alguns programas ao vivo. Toda segunda e sexta, nosso irmão Amadeu Ferreira faz aqui conosco o programa Nos Domínios da Mediunidade. Toda segunda e sexta. Nas terças-feiras, isso às 8 horas da manhã. Na terça-feira, o nosso irmão Décio Soares, lá de São Paulo, e sua família, faz o programa Construindo Pontes para a Eternidade. E quarta-feira, Alexandre Santos e a sua turma, aqui com o programa Filosofia, Ciência e Moral. Na próxima semana vão estudar a filosofia espírita. Hoje à noite, nós temos uma programação bastante recheada. A partir das 19 horas, nós estaremos com o nosso irmão Fábio Dionísio, lá de São Paulo, é um cadeira cativa, toda quarta-feira ele está aqui com a gente, e ele vai falar sobre a medicina da alma. E também, a partir das 22 horas, nós estaremos em conexão com Las Vegas, nos Estados Unidos, fazendo a transmissão da palestra do nosso irmão Nicole, que vai falar sobre o nosso, lá nos Estados Unidos, depois ele vem aqui falar no nosso programa, sobre a vida do Jerônimo. Amanhã, um dia muito especial, nós teremos o nosso irmão Cosme Mais, da Cardioped, da Kardec Play, enfim, um grande divulgador que estará aqui conosco a partir das 19 horas, quinta-feira, falando sobre a pergunta dos espíritos, a pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Isso na quinta-feira. Na sexta-feira, o nosso irmão Ellison Santos, lá de Belo Horizonte, vai estar falando aqui conosco sobre a ressurreição do filho da viúva de Naim. Muito interessante. Ele é autor de alguns livros, como a Oração de São Francisco e a Cura Real. No sábado, o nosso irmão Wellington Melo, lá de Minas Gerais,
vai estar falando aqui conosco a partir também das 19 horas, a família Berço da Humanidade. E fechando a semana, nosso querido Ferreira Xixi vai estar aqui com a gente, junto com Dona Alice, falando sobre as muitas possibilidades da mediunidade. Então, essa é a nossa programação para a semana e desejamos a vocês que possam voltar na próxima quarta-feira para brilhantar. Voltamos o comando ao nosso querido Alexandre Santos. Muito obrigado pelo programa de hoje. Programação imperdível da Web Rádio Estação da Luz. Nosso irmão Paulo, faça aí suas considerações finais e a prece final, meu irmão, por favor. Liga o som, Paulo. Vamos lá. Agradecer a Deus, primeiramente, pela oportunidade de estar aqui. Dizer que Paulo de Tarso foi um exemplo de fé, de coragem, de amor ao Cristo. Ele saiu de perseguidor e, no seu desencarne, foi recebido pelo próprio Jesus. Isso mostra que, com perseverança e lealdade ao Evangelho, de fato, a gente consegue a nossa reforma íntima e conseguimos nos melhorar e enfrentar toda e qualquer dificuldade, e ele é exemplo disso, né? Então, vamos à nossa prece final. Vamos mentalizar a imagem do nosso Mestre Jesus nesse momento e agradecer a Ele por todas as nossas bênçãos, as bênçãos que vêm nos conduzindo, por nos dar força, coragem, fé, para enfrentar todas as provas da nossa vida. Que o nosso amado Mestre Jesus esteja sempre dentro do nosso lar, dentro dos nossos corações, que com caridade, assim como Paulo nos ensinou, possamos seguir a nossa vida, ajudando a todos aqueles que estão à nossa volta, seja no nosso trabalho, na casa espírita, ou em qualquer âmbito religioso que estejamos presentes. Que o nosso Mestre Jesus, que possamos cada vez mais abrir o nosso coração para que o amado Mestre possa se fazer presente com seu amor, com seu consolo, com seu conforto dentro de nossas vidas. Que assim seja. Que assim seja, meu irmão, e com essa rogativa ao alto, nós encerramos o nosso programa da manhã de hoje, quarta-feira, 1º de fevereiro, aliás, 1º de junho, e lembrar os irmãos que hoje nós estamos um dia depois dos 18 anos do desencarne do nosso grande Chico Xavier. Então, há 18 anos atrás, desencarnava, depois de uma missão mediúnica importantíssima, o nosso irmão Chico Xavier. Com a lembrança em Chico, então, vamos encerrar o programa de hoje, já convidando vocês à próxima quarta-feira, a partir das 8 horas da manhã. Obrigado a todos pela audiência, valeu e até a próxima.